Tirar aqui, deixa eu ver. E vamos lá. Cristo em sua infância, graça e amor, demonstrou a todo homem ao Senhor. Cristo me orienta e quer me guiar. Todo dia vou com Ele caminhar. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Quero seu exemplo sempre imitar. Seu caminho vou trilhar e ali ficar. Ele me protege, vem me amparar. Quero todo seu amor compartilhar. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Mesmo que eu caia, posso confiar. Sei que Ele nunca vai me abandonar. Tenho seu consolo para me erguer e seguir o rumo certo pra crescer. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Obrigado, Jaine. Muito bem. Muito bom estar aqui com vocês. Lembrando que vocês podem ficar bem à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos que teremos ao longo da aula. E aqueles que puderem ligar suas câmeras também seria muito bom para me ver vocês. E quem não puder, a gente entende também, não tem problema, tá bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as lições 16 e 17, que fala sobre obter felicidade na vida familiar por meio de Jesus Cristo e parceiros iguais no casamento. Esse vai ser os tópicos da nossa aula. E tem um trecho na Declaração da Família, Proclamação ao Mundo, que ensina que a felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E eu gosto muito dessa palavra fundamentada. Ou a gente pode colocar também uma palavra de alicerçada. E eu queria levar a gente agora para uma obra, uma construção de um alicerce, tá bom? Eu vou compartilhar um vídeo aqui com vocês. O presidente Nelson compartilhou algumas conferências gerais atrás, onde ele mostrou o alicerce do Templo de Salt Lake, que está em reforma. Então, a gente vai fazer uma visita ao tour com o presidente Nelson. Eu queria que vocês tentassem identificar
O que vocês conseguem aprender sobre a importância de um alicerce para uma construção, tá bom? De acordo com o que ele ensinar. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. We are looking at the original foundation. Estamos vendo o alicerce original do Templo de Salt Lake. Estou em pé numa área abaixo do que foi a sala do jardim. Ao examinarmos o trabalho habilidoso realizado em todo este prédio, sinto-me maravilhado com o que os pioneiros realizaram. Fico totalmente admirado ao pensar que eles construíram esse magnífico templo há mais de um século, com as ferramentas e técnicas disponíveis na época. Contudo, muitas décadas depois, ao examinarmos o alicerce mais de perto, podemos ver os efeitos da erosão, rachaduras nas pedras originais e falta de estabilidade na alvenaria. Agora, ao testemunhar o que os engenheiros, arquitetos e especialistas em construção podem fazer para reforçar o alicerce original, fico completamente impressionado. O trabalho deles é surpreendente. O alicerce de qualquer edifício, especialmente de um edifício tão grande quanto este, deve ser forte e resiliente, o bastante para suportar terremotos, corrosão, ventos fortes e o inevitável afundamento do solo que afeta qualquer edifício. A complexa tarefa de fortalecimento que está em andamento vai reforçar esse templo sagrado com um alicerce que será capaz de sobreviver ao teste do tempo. Ok. Bem, vocês podem ligar o microfone e falar, ou pode usar o chat, mas queria ouvir vocês. O que vocês aprenderam sobre algumas características que um alicerce deve ter, ou a importância de um alicerce para uma construção, para uma obra? Chama a atenção de vocês. Achei legal que ele disse que o alicerce ele tem que prover estabilidade para a estrutura em geral, né? Ele é o que deixa tudo estável. Tanto que o templo teve que ser reformado porque não estava provendo mais essa estabilidade. Ok, então o alicerce ali ajuda a construção a se manter estável, né? Mais segura. Obrigado, Ian. Alguém mais? O que chamou a tua atenção aí, Gleison? Bom, que o alicerce muitas vezes é construído por outras pessoas, né? Como no caso do templo, foi construído pelos pioneiros. E trazendo para a nossa vida familiar, a gente sempre tem um alicerce daquilo que a gente aprendeu na nossa família antes de casarmos. Então, a gente leva muito disso para o nosso casamento também. Muito bom. O que a gente vai levar, né, de alicerce para o nosso casamento, né, da nossa família, da nossa convivência com nossos pais ou com quem nos criou, né? O que a gente vai levar para o casamento? Muito bom. A Jane colocou algo aqui no chat, me chamou a atenção quando ele diz que o alicerce precisa ter resiliência, ou seja, independente do que aconteça, se tiver um alicerce seguro, não mudaremos nossa forma. Interessante, né? Precisa ser resistente, resiliente, porque vai ter os efeitos do tempo, né? E ele fala no final, né? Essa reforma no alicerce do templo vai ajudar com que ele permaneça firme, mesmo com o passar do tempo, né? Com as ações do tempo. Então, uma coisa que a gente pode pensar e refletir é
como está o meu alicerce em relação ao Salvador Jesus Cristo? Será que a minha vida e a minha família estão alicerçadas em Jesus Cristo? Será que com o passar do tempo, com as coisas que vão acontecer, o meu alicerce vai resistir a tudo que vai vir? É uma coisa que a gente pode pensar sobre isso. Ainda nesse discurso aí, o presidente Nelson ensinou, ele fez um convite para nós, né? Na verdade, o Senhor fez um convite para todos nós por meio do profeta. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Jaqueline, pode ler para nós? Sim. Não estamos poupando esforços para dar a esse venerável templo, que se tornou cada vez mais vulnerável, um alicerce que suporte as forças da natureza até o milênio. De modo semelhante, agora é o momento de cada um de nós implantar medidas extraordinárias, talvez medidas jamais tomadas, para fortalecer nosso alicerce espiritual. Tempos sem precedentes exigem medidas sem precedentes. Obrigado, Jaque. Qual convite o Senhor faz para nós aí sobre nosso alicerce espiritual? Chamou sua atenção? O que o Senhor está nos convidando a fazer aí? Começa você, Jaqueline. Tá bom. Bom, como foi citado no vídeo, ele falou muito bem sobre os responsáveis técnicos, né, da obra, a maneira que eles não poupam esforços para de alguma maneira tentar reestruturar, né, esses alicerces que foram feitos, né, de vários anos atrás, um tipo de construção diferente, diferenciada. Então, as técnicas mais atuais, eles agregam muito, né, na situação do prédio. E ele fala no texto, é uma forma de qual maneira nós podemos fazer da nossa vida, levando, né, para esse lado da nossa vida, que podemos servirmos de estrutura mesmo, de estrutura como base, né, que nós podemos fazer para que essa estrutura seja cada vez mais fortalecida. E de que maneira a gente pode fazer isso? Trazendo agora para o nosso tempo atual, né, de grandes conflitos. Então, eu acredito que cada época tem a sua maneira de lidar, né? Então, ele quis dizer que nós podemos fazer, nós podemos conseguir também ter esses esforços do nosso jeito, né? Então, de que maneira nós podemos fazer isso? Parece que entendi. Legal, Jaque. E a gente vai ver isso, né, ao longo da aula aqui, de que maneira a gente pode fortalecer, né, ou restaurar os nossos alicerces e certificar de que nossa vida está alicerçada em Cristo. Ao longo da aula a gente vai ter algumas ideias de como fazer isso e a importância, né, a gente vai lembrar da importância de fazer isso. E ele falou, agora é o momento da gente implementar medidas na nossa vida extraordinárias, talvez fazer coisas que
nós nunca tínhamos feito antes. Agora é o momento. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos sem precedentes. Tempos difíceis, desafiadores, mas também cheios de oportunidades que antecedem a segunda vinda. E o inimigo está intensificando o ataque sobre nós e nossas famílias. Daí a importância de fortalecermos nosso alicerce espiritual. Então, vamos ler uma escritura que está lá, uma escritura bem conhecida por todos nós. Está lá em Elamã 5:12, uma escritura que fala muito sobre isso, né? Deixa eu ver. Jefferson, pode ler para nós? Posso sim. Okay. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir vosso alicerce, que quando o diabo enviar seus ventos poderosos, sim, suas flechas no redemoinho, sim, quando todo o seu granizo e sua poderosa tempestade cair sobre você, não terá poder sobre você para arrastá-lo para o abismo da miséria, e aí sim, fim. Por causa da rocha sobre o qual estás edificado, que é um alicerce seguro, um alicerce sobre o qual seus homens construírem, não cairão. Ok, obrigado. Jefferson, e os demais aí? O que essas palavras, o que essa escritura ensina sobre o motivo pelo qual devemos edificar nossa vida em Cristo? Por que devemos edificar nossa vida em Cristo? Nosso alicerce espiritual. Acredito que seja porque somente ele tem a capacidade de nos dar força e a resiliência suficiente para a gente passar por qualquer coisa, né? Assim como o presidente Nelson ele falou no vídeo, né? Como o alicerce está sendo colocado no templo para suportar qualquer situação em qualquer tempo, né? O Salvador Jesus Cristo, pelo fato dele ter feito um sacrifício e pelo fato dele nos conhecer e nos amar, ele também é o único capaz de nos dar força, né, e a resiliência para que a gente possa suportar todo e qualquer momento. Ele é o único mesmo, Jaine, eu testifico. Ele é o único alicerce, fundamento seguro que vai nos dar a resiliência, como você bem falou, e a força para resistir, né? Para que a nossa alicerce não caia. Obrigado, Jaine. Ian? Eu concordo muito com o que a Jaine falou também sobre o alicerce de Cristo. Outra coisa que eu vejo muito nas pessoas em geral, né? Eu trabalho com muita gente e a minha equipe de trabalho, eles têm muitas opiniões diferentes e muitas ideologias diferentes que eles seguem, né? E algumas vezes aquilo se torna eu vejo que se torna um pouco confuso até mesmo para eles, né? Eles mesmo não conseguem explicar algumas ideias que eles têm. E eu sempre achei isso muito interessante, né? Eu acredito que o ponto de seguir a Cristo, seguir o Evangelho, é porque a gente tem um caminho bem claro nas coisas que a gente tem que fazer, né? Às vezes essa indecisão e essa quantidade de confusão vindo dessas ideias, elas geram ansiedade, geram depressão, elas geram vulnerabilidade a muitos problemas. Eu acho que com Cristo e seguindo o Evangelho, a gente sabe mais ou menos, assim, quando a gente está numa dificuldade, a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? É bem claro o caminho. E eu acho que essa consistência que existe no Evangelho, de ter um caminho claro, de ter um caminho para seguir, na área, pô, tô com dificuldade. Então, eu preciso fazer isso, eu preciso buscar revelação, eu preciso servir o próximo. Então, tem muitas ferramentas que o Evangelho provê para que a gente possa se proteger contra as dificuldades e esse mundo de ideias que tentam confundir a gente, jogar a gente para baixo. Legal. Eu acho que a gente encontra no Evangelho tudo que a gente precisa, né? Para sobrepujar, né? Os desafios dessa vida. No Evangelho e no Salvador Jesus Cristo, né? Nos seus ensinamentos. Muito bom. Agora,
Vocês conseguem me dar do que vocês observam aí no seu dia a dia, às vezes na sua própria família, ou entre parentes, mas vocês conseguem me dar alguns exemplos desses redemoinhos e tempestades que têm caído sobre as famílias hoje? Porque o Senhor fala lá que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, ele não fala se o diabo vai lançar, então ele vai lançar a fúria de seus ventos, seja numa família justa, que guarda os mandamentos ou não. Agora, se você me dar exemplos do que vocês observam que pessoas e famílias têm enfrentado em relação a essas tempestades, redemoinhos, que às vezes têm arrastado essas pessoas e famílias para o abismo, conseguem dar exemplos aí que vocês observam? Oi, tá me ouvindo? Sim, Olha, tô aqui, tá vendo? que bom! Vai ganhar aqui um joinha. Ah, legal. Posso fazer um comentário? Pode ser. Tem algo que eu sempre converso com meu marido sobre a desintegração no casamento, né? Às vezes a gente deixa de fazer pequenas coisas, entre aspas, mas que são imensas para o Senhor, como a leitura das escrituras juntos, a oração, a reunião familiar, ela é algo muito importante a se fazer toda semana. Tem que ser feito, nem que seja algo bem simbólico assim. Mas o que eu acho que ataca muito as famílias é justamente essa desintegração, essa falta de comunicação entre o casal, que acaba morrendo com o tempo. Porque se a gente não está, se a nossa vida não está com Deus no centro dela, sabe? Com o tempo, as coisas elas começam a se tornar insignificantes. Você começa a olhar aquela pessoa como só uma pessoa. Não começa a olhar aquela pessoa que fez convênios com você no templo e que é por meio dessa pessoa que você vai alcançar muitas coisas, além da responsabilidade de criar os filhos. Então, algo que eu e o meu marido a gente tenta fazer, olha, veja bem, tenta fazer, porque é sim difícil, dependendo da situação, é a leitura das escrituras. Toda noite, às vezes, quando ele está muito cansado, ele fala, ai, lê para mim. Eu falei, mas tu tem que fazer um comentário, alguma coisa. Ele, tá bom. Então, é assim, eu vejo que isso tem me fortalecido muito e eu visualizo que isso tem enfraquecido algumas pessoas, a ausência disso. E eu acho muito triste, porque são ótimas pessoas, são pessoas que têm uma família muito bonita e deixa pequenas coisas interferirem nessa harmonia celestial que acaba sumindo, sabe, do lar da pessoa. Ah, eu falo muito, não deixa eu falar não, que eu falo que só. Mas é bom, a gente aprende junto. Yasmin, importante, muito importante que você falou, sabe? Esses redemoinhos, essas tempestades que nos arrastam para o abismo, que ensina aqui em Elamã, às vezes não são coisas que fazemos de errado, são coisas certas que deixamos de fazer, que nos levam para esse abismo, como você falou. As pequenas coisas que a gente já sabe, de estudar as escrituras, de fazer a nossa noite familiar, de se comunicar, de ter comunicação entre o casal, entre os membros da família, entre os filhos, comunicação. Então, importante isso que você falou, sabe? Às vezes a gente pensa que as coisas erradas estão só em coisas que fazemos de ruim, mas deixar de fazer uma coisa boa também nos prejudica muito, né? Pode nos levar ao abismo. E você já deu a deixa aí, né? De algumas coisas que podemos fazer para edificar nossa vida em Cristo, para ter essa promessa de não cair. Deixa eu compartilhar aqui uma citação aqui com vocês, que fala um pouquinho mais sobre isso. O The Badner está falando para nós. Marilyn, poderia ler, por favor? Posso.
O elder David Abedner, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou como podemos edificar o alicerce de nossa vida pessoal e familiar em Jesus Cristo. As ordenanças e os convênios são os tijolos que usamos para edificar nossa vida sobre o alicerce de Cristo e de sua expiação. Estamos firmemente ligados ao Salvador quando dignamente recebemos as ordenanças e fazemos convênios. Quando nos lembramos fielmente desses compromissos sagrados e os honramos, e quando damos o melhor de nós para viver de acordo com as obrigações que aceitamos, esse vínculo é a fonte de força e instabilidade espirituais em todas as etapas da vida. Merlin e os demais. De acordo com o que o Abedner ensinou aí, o que mais a gente pode fazer para edificar nosso alicerce, nossa vida pessoal e familiar em Jesus Cristo? De acordo com o que ele ensinou. Pode começar, Merlin, você. As ordenanças e os convênios, né? Eu acho bem interessante essa questão de compromisso. Quando a gente realmente quer ter compromisso com as coisas do Senhor, por exemplo, quando eu quero realmente ter compromisso com a igreja, de me tornar uma verdadeira discípula de Jesus Cristo e servir e tudo mais, eu devo ser batizada nela, né? E fazer esse convênio por meio dessa ordenança que gera um compromisso entre eu e o Senhor. Se eu quero realmente ter uma família eterna, eu quero ter um compromisso com aquele rapaz que eu escolhi, quero construir minha família e dizer ao Senhor, Senhor, eu vou lutar para que essa família possa chegar à sua presença e nós possamos ser como o Senhor é, né? Como o Senhor quer que a gente seja. Eu vou optar por me selar no templo, né? Fazer esse convênio por meio dessa ordenança. Então, é muito difícil a gente ter um compromisso, por exemplo, com a família, se a gente não fizer convênios, não fizer ordenanças, né? É o alicerce, basicamente, das coisas. E é isso que gera compromisso. E isso, na verdade, até é o que eu estava pensando um dia desses, né? Sobre os compromissos, os convênios. Às vezes a gente até tem um pouco de medo. Claro, é muito de pessoa para pessoa, é muito de casal para casal, eu não estou julgando ninguém, mas eu vejo muita gente que realmente opta por exemplo, casar e não sela. Não sei o motivo, mas eu vejo isso. E isso é, sim, uma brecha que a gente dá para o inimigo, né? De deixar aquela brecha entre um e outro, né? Mas, enfim, é muito importante a gente poder fazer convênios por meio das ordenanças com o Senhor, sejam convênios, sejam ordenanças feitas na igreja, na capela, ou ordenanças do templo, né? E isso gera um compromisso com o Senhor. E isso gera bênçãos, né, Merlin, para nós, esses compromissos, os convênios, as ligações que fazemos com Deus, gera poder em nossa vida, e aí as promessas de Deus se cumprem para nós. Muito interessante a importância de a gente fazer compromissos, né? E, assim, fazer convênios, não adianta a gente dizer que é fácil, porque não é, né? Quando você entende a seriedade da ordenança, do convênio que é feito, você vê que é uma responsabilidade, não é que seja grande, ela é imensa, na verdade, né? Então, quando a gente entende e a gente ainda assim decide, né, a gente opta por fazer aquilo, a gente está dando um passo de fé tão grande, que é inevitável. Realmente o Senhor não tem como reter as bênçãos nas suas mãos, né? Porque o passo de fé é tão grande que não posso reter. Então, quando a gente realmente entende sobre os convênios e as ordenanças, e a gente opta por fazer aquilo de coração aberto, honesto, com desejo de seguir o Senhor, e a gente se esforça para cumprir o que a gente prometeu a Ele, o Senhor ele não tem nem como reter bênçãos, porque Ele se sente obrigado a fazer isso, né? E é muito importante, eu testifico disso, o Senhor realmente não retém suas bênçãos, não. A gente deve viver de uma maneira que o Senhor esteja obrigado a nos abençoar sempre, né? Nós e nossa família. E isso é por meio de convênios, né?
guardando nossos convênios e compromissos que temos com Ele. Obrigado, Marilyn, muito bom. Yasmin? Pegando o gancho que a Marilyn falou, né, que foi muito bonito, é algo que tem na citação, que ele diz que a gente tem que dar o nosso melhor. E o presidente Nelson sempre fala que Deus, né, que o Senhor, ele ama o esforço. Então, quando a gente se esforça, mesmo que seja algo que seja uma dificuldade pessoal nossa, eu imagino assim, o Senhor como um vovozinho, velhinho, bonzinho, que vai olhar e dizer, ai, meu filho, que bom que você fez, vem aqui, vou te dar um abraço. Sempre que eu tô triste, são essas coisas que eu imagino, sabe? Que eu tô indo pro colo de alguém que vai me acolher e que reconhece o meu esforço porque ele me conhece e conhece todos nós. Então, imagina que felicidade que ele sente quando um filho dele se esforça para fazer algo. E nem às vezes é o mínimo, a gente faz uma coisinha assim, eu imagino ele muito feliz. Eu testifico disso, né? Obrigado, Yasmin, por nos lembrar disso, né? O melhor de nós, a gente tem que dar o nosso melhor. O melhor de nós para o Senhor, os nossos melhores esforços. E certamente Ele se alegra com isso, né? Obrigado. Eu queria, pegando isso que vocês falaram, eu queria que vocês tentassem lembrar agora, vou dar um tempinho para vocês ponderarem, em uma ocasião da sua vida em que você estava passando por uma dessas tempestades que Elamã falou, um redemoinho espiritual, e que você, ainda que passando por esse momento, você estava alicerçado em Jesus Cristo, e como as suas ordenanças, participar de uma ordenança, os seus convênios te ajudaram a permanecer fiel, mesmo diante de uma tempestade, um desafio, um redemoinho espiritual, como seus convênios ou uma ordenança que você participou te ajudou a ser fiel, a se manter fiel e a não cair, mesmo diante de uma tempestade que você tenha passado na sua vida. Se não for muito pessoal e alguém quiser compartilhar. Bom, foi interessante a primeira vez que eu fui ao templo para fazer minhas vestiduras. Eu fiquei muito confuso de tudo que estava acontecendo ali, né? Porque, enfim, hoje é bem mais razoável, vamos dizer assim, né? Mas era um pouco mais difícil de entender. Então, eu fiquei com dúvida a primeira vez que eu fui. Eu fiquei... Só que foi logo depois da conferência de abril. E na conferência de abril, o Alder Uchtdorf, ele ensinou que nós tínhamos que duvidar das nossas dúvidas, mas nunca duvidar da igreja. E imediatamente, quando eu tive dúvidas, quando eu estava lá na sessão de investidura, essa frase me veio na mente. E aí eu falei, eu acho que me falta só experiência, né? Passar mais vezes no templo para entender melhor. E foi o que aconteceu, né? Tipo, antes nós íamos de caravana pro templo, então eu fiquei uma semana no templo e pude entender muito bem os convênios que eu tinha feito. Olha só. Obrigado, meu amigo Gleison. E isso te ajudou a te manter firme, né? Não cair. O que pode acontecer com algumas pessoas, às vezes elas têm dúvidas, perguntas, questionamentos em relação à doutrina da igreja, mas quando isso acontecer conosco, duvide de suas dúvidas, não de sua fé, né? Que coisa boa, obrigado. Isso ia participar dos convênios e as ordenanças ajuda a afastar a dúvida de nosso coração. A dúvida tem sido uma dos redemoinhos e tempestades que tem arrastado alguns membros para fora da igreja. A dúvida. Ian? No final do ano passado, quando eu estava em Belém,
eu estava passando por algumas dificuldades, na verdade, eu senti que a minha vida estava bem estagnada, as coisas quanto ao estudo, trabalho, estava tudo muito lento. E estava sendo muito frustrante para mim, até na minha vida familiar mesmo. E eu não sabia muito bem o que fazer, na verdade, eu não tinha a mínima ideia do que fazer, porque eu achava que eu estava tentando muita coisa diferente, muita coisa já tinha dado errado. E eu achei que ia ser um pouco diferente, né? E eu lembro que eu só conseguia... eu falei, bom, se eu não tenho um emprego que ocupa muito meu tempo, né? Se eu estudo no PEP é só uma vez na semana e esses trabalhos são rápidos de fazer, eu falei, eu vou servir na igreja o máximo que eu puder. Então, eu tinha alguns chamados, eu tentei servir muito na dedicação do templo, ir lá várias vezes, vários dias, porque eu tinha essa disponibilidade. Eu continuei seguindo fiel, né? Mesmo sem saber muito bem o que fazer, né? Eu estava esperando talvez uma luz ali, né? Eu lembro que eu fui fazer uma sessão de investidura no Templo de Belém ainda, e eu estava pensando muito sobre aqueles problemas, na verdade, eu estava com a minha mente muito ocupada, e eu cheguei na sala celestial e comecei a orar para o Senhor, para que Ele pudesse me mostrar, né, sei lá, me dar um conselho, ver se algum plano que eu tinha estava assim bom para funcionar, né? E eu lembro que naquele dia, né, naquela sessão, muitas frases uma frase do Terra, né, que ele falou para mim numa conversa pessoal que eu tive com ele, de alguns conselhos que eu pedi para ele, e alguns conselhos do meu bispo, eles vieram muito forte na minha mente a respeito de eu ter que ser um pouco mais egoísta e tipo, cuidar mais assim da minha vida no sentido de sair, tentar minha vida em outro lugar ou algo assim, né? E aquela noite a ideia de que eu tinha que me mudar e que eu tinha que sair de casa, ela ficou muito forte na minha mente, né? Eu fiz uma oração. Eu lembro que eu também li que a oração do justo pode muito e o Senhor ele ouve. E eu falei, tá bom, então eu tenho que exercer minha fé e orar, né? Eu lembro que eu fiz uma oração e eu tenho certeza que aquela oração ela mudou muito o curso da minha vida hoje, né? De manhã mesmo, quando eu acordei, a Raquel me ligou e ela me ofereceu, ela falou, nossa, a família estava orando ontem, a gente sentiu que a gente devia te convidar para vir morar aqui com a gente. Foi uma coincidência, né? Que não foi uma coincidência, foi um desígnio divino, talvez. Meu Pai Celestial, por ele encontrar algum esforço em mim, ele olhou para mim e viu essa oportunidade, né? Então eu recebi essa oportunidade e acabou que a minha vida mudou muito, né? Hoje aqui eu tenho visto muito progresso, na verdade eu estou num emprego ótimo, eu tenho conseguido estudar, eu sinto que a minha vida está progredindo, encontrei uma namorada muito boa, a minha vida mudou bastante de um turbilhão de muitas incertezas, de muita insegurança quanto ao futuro para um futuro assim bem mais brilhante, né? Acredito que pela fidelidade aos convênios, porque o Senhor ele vê o nosso esforço de verdade, por mais que a gente seja falho, por mais que a gente não esteja conseguindo melhorar no momento ou encontrar uma solução, eu acredito que ele sempre tem algo reservado quando a gente persevera, né? E às vezes demora um tempinho, mas sempre vem aquela inspiração que muda a nossa vida. Fantástico, Ian. Antes da Jaine falar, eu queria te perguntar uma coisa, Ian. Eu estava ouvindo você falar e veio um pensamento em mente, né? Eu queria te perguntar, o que essa experiência que você teve te ensinou sobre como Deus se importa com você? Bom, eu acredito que eu me autocobro muito de fazer as coisas, né? Eu tenho um senso de autocrítica muito forte comigo mesmo. Eu acredito que Deus ele não me enxerga do mesmo jeito que eu me enxergo, né? Eu aprendi que mesmo muitas vezes eu achando que eu não mereço, ou às vezes eu achando que o meu esforço está sendo muito falho porque eu não estou conseguindo fazer nada, de alguma forma Deus ele sabe o que a gente passa pessoalmente. Ele sabe pessoalmente cada problema que a gente está, né? E às vezes a gente tende a achar que a gente tá meio muito endividado, mas ele não enxerga desse jeito. Na verdade, Deus ele sempre tem uma mão muito boa, ele sempre tem bênçãos guardadas para nós, que são muito maiores do que a gente pode imaginar, né? Eu nunca imaginava que isso ia acontecer, eu nem passava na minha possibilidade, na verdade, não era meu plano de vida ter que sair de Belém tão cedo.
E Deus, ele tem um plano, um caminho bem melhor do que nós pensamos, da vida, né? Realmente ele tem caminhos muito mais altos e pude ver isso. Realmente sinto que, pessoalmente, ele se importa muito comigo. Ele se importa muito com que eu faça as coisas do jeito certo e seja fiel, né? Ele mandou hoje um anjo lá na minha vida para me chamar para aula do instituto. Então eu vejo que ele se importa muito comigo. Até mesmo quando eu estou falhando e não estou obedecendo. Ele manda anjos para me ajudar. É assim que eu vejo a mão dele, é assim que eu vejo que ele se importa comigo no meu dia a dia. Legal. Eu junto meu testemunho ao seu, meu amigo. Obrigado por compartilhar essa experiência. Eu sei que Deus, ele se importa conosco. Mesmo que a gente esteja lá no meio das nossas tempestades ali, né, que diz lá em Elamã, os ventos no torvelinho, e nesses momentos talvez sejam os momentos em que mais ele se importa conosco, mais ele está disposto de nos ajudar. E por meio do serviço, né, você deu alguns exemplos, né, por meio do serviço, de frequentar o templo, das nossas orações, são meios que a gente pode estar alicerçados em Cristo e resistir a um dia mau e não cair. Obrigado. Obrigado, Ian, por compartilhar. Jaine, queremos ouvir você aí, sua experiência. Nossa, o que o Ian falou foi muito bom. Eu fiquei assim, não vou nem compartilhar mais nada, né? Mas, para ser bem breve, logo quando eu cheguei de missão, né? E quem já serviu missão sabe que quando a gente não volta com nada, né? A gente volta muito liso, a gente volta assim, só com roupa de crente, né? É só o que tem na nossa mala, é isso. E é como se a gente não tivesse existido antes, porque a nossa mãe dá tudo, pelo menos foi assim comigo. Então, quando eu cheguei da missão, né, eu não tinha dinheiro para nada, né? E eu estava muito triste porque a gente, né, passa um tempão na missão, se dedicando àquilo e do dia para a noite a gente volta para casa e é um choque de realidade. E logo em seguida, né, eu voltei em setembro, eu acho que ia ter uma ida para o templo, eu não me lembro se foi em novembro ou em dezembro, né? A gente ia para o templo de Fortaleza. E eu não tinha dinheiro para ir, né? Aí estavam me perguntando se eu queria ir, eu falei, lógico que eu quero, né? Mas eu não tenho dinheiro, não tenho condição. E eu me lembro que eu queria muito ir, eu tinha falado com a minha mãe, mas a situação não estava legal, né? E tudo isso juntou com muitas outros sentimentos, né, do pós-missão. E eu me lembro que um dia antes do pessoal, né, da Estaca Belém ir para o templo, o bispo me ligou e falou assim, ó, você quer ir para o templo? Eu falei, bispo, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, né? Realmente, eu não tinha nada, nem para comer, nada, tipo assim, não para comer na viagem, né, no percurso. Aí ele falou assim mesmo, eu só preciso saber se você quer ir para o templo, porque eu vou te dar a passagem para o templo. E eu falei assim, nossa, com certeza eu quero ir. Não sabia como é que eu ia fazer, né, na estrada para comer e tudo mais, só que eu fui. E eu me lembro que quando fiz minhas coisas, né, e a gente foi para o templo, teve um irmão que quando a gente estava no percurso, e nossa, eu amo muito essa família, né? Mas o irmão mandou mensagem para mim, ele falou assim, Jaine, me manda o teu Pix. Eu falei assim, irmão, mas para quê? Né? O irmão que não tinha nada a ver com bispado, né? E ele falou assim, eu sinto que eu preciso te dar mandar uma quantia para ti. E lógico, eu fiquei, né, assim, sem jeito de aceitar, mas eu mandei para ele, ele me mandou. E eu me lembro que nessa viagem para o templo eu não precisei gastar nada, né? Não sei, realmente eu não precisei gastar nada na estrada. E depois daquilo eu fiquei pensando quão importante é a gente fazer esforço, a gente fazer sacrifício. E com a pergunta que você fez para o Ian, de saber como é que Deus, como é que Deus ele se preocupa, né? Se Deus se importa, eu realmente tenho certeza que Deus se importa. Ele sabia que eu precisava estar no templo, com tantos sentimentos, né, que eu estava tendo de desânimo, né, de tristeza. Ele sabia que eu precisava estar na casa dele para que eu pudesse ficar melhor.
e ele preparou pessoas muito boas nesse caminho para que eu conseguisse ir para o templo e depois voltar. Então, eu realmente sou muito grata por ter convênios, porque sem os convênios eu não saberia a importância de frequentar o templo. Sensacional também. Nossa, muito bom. Qualquer esforço que fizermos para estar no templo vai valer a pena. O presidente Nelson tem falado que a gente não vai conseguir se fortalecer tanto espiritualmente quanto indo ao templo. Que bom, que bênção. Obrigado, Jair. O templo, de fato, é uma dádiva que o Senhor nos deu e que, de certeza, ele é uma peça vital para nos ajudar a edificar nossa vida em Cristo, nossa família em Cristo. Ainda que eu não seja casado ainda, ou se eu sou, temos que ter uma meta pessoal de ir ao templo, de fazer os convênios do templo, de guardar os convênios do templo, para que a nossa vida esteja alicerçada em Cristo, para que a gente possa resistir a esses redemoinhos e tempestades que certamente virão. Agora, muito obrigado pelas experiências. E agora sim, eu queria propor uma atividade para a gente refletir, olhando aquela imagem do início da aula, daquele alicerce do Templo de Salt Lake, aquele alicerce ali em obras, né? Eu penso que aquela obra se deu início porque primeiro deve ter tido uma análise do alicerce. E depois de ter sido feita uma análise, foi constatada a necessidade de uma reforma, né? Mas se não tiver uma análise, às vezes não é necessário, não se identifica uma necessidade de uma reforma. Como é que a gente pode fazer uma análise do nosso alicerce hoje, espiritual? Para ver que reparos a gente precisa. Então, eu queria propor uma atividade agora, que a gente possa, por meio de algumas perguntas, fazer uma análise de como está o nosso alicerce espiritual, nosso e da nossa família, e que reparos precisamos fazer para fortalecer esse alicerce, tá bom? Vamos aqui, vamos ter uma ajuda de alguém muito especial para fazer essa análise, do Elder Stevenson, do Coro dos 12. Ele vai nos ajudar aqui. Mila, poderia ler para nós? Posso sim. O Elder Gary Stevenson, do Coro dos 12 Apóstolos, sugeriu o seguinte: um olhar introspectivo pode revelar que nós e nossa família podemos nos beneficiar ao fazermos uma manutenção ou renovação necessárias, até mesmo uma modernização sísmica. Podemos começar esse processo ao nos perguntarmos: como está a minha fundação? O que constitui a pedra de esquina maciça, estável e forte que forma a minha fundação pessoal sobre a qual se sustenta meu testemunho? Quais elementos fundamentais de meu caráter espiritual e emocional permitirão a mim e a minha família permanecermos firmes e inamovíveis, até mesmo resistirmos a eventos sísmicos, violentos e impactantes que certamente existirão em nossa vida? Obrigado, Mila. Bem, olha só as perguntas, hein? Para a gente fazer uma renovação ou manutenção, se necessário, do nosso alicerce espiritual. Então, com base nessas perguntas que o Elder Stevenson nos propôs, eu queria que a gente pensasse no seguinte: de que forma eu posso estabelecer mais plenamente meu alicerce? Eu sei que todos nós aqui temos um alicerce sobre Jesus Cristo. A ideia é que manutenção ou renovação eu preciso fazer no meu alicerce, nas minhas prioridades, valores, tomada de decisões, uso do tempo e assim por diante. De que forma eu posso estabelecer mais plenamente meu alicerce em Jesus Cristo e em seu Evangelho? Então, eu vou dar um tempinho para vocês refletirem sobre isso, fazer uma autoanálise, ler de novo essas perguntas do Elder Stevenson,
e anotar pelo menos uma meta ou um plano de ação que você pode trabalhar essa semana, ou para fazer uma manutenção ou uma renovação no seu alicerce. Tá bom? 1 minutinho e meio. Ok. Bem, se não for muito pessoal, alguém gostaria de compartilhar uma meta ou plano de ação que você pretende aplicar aí para estabelecer mais plenamente seu alicerce em Cristo? Se não Posso for muito... falar? Pode. É algo que eu gosto muito de falar e eu sempre converso com as pessoas ao meu redor é de que o evangelho na nossa vida, ele tem que ser um estilo de vida. Como assim? Quando a gente passa a viver o evangelho como estilo de vida, a gente entende melhor os sussurros do Espírito, testificando, aquilo não está certo, não faça isso. Isso está correto, continue assim. Faça dessa maneira, ou não faça isso. E uma meta que eu quero continuar estabelecendo na minha vida é a leitura das Escrituras, porque a mim ajuda muito, né? Ano passado, aliás, eu sempre estou tratando já há uns 2 anos a depressão. E só que eu nunca tinha feito algo que já tinham me falado, só que como eu sou uma pessoa um tanto cética com algumas coisas, eu falava, nada a ver. Sempre alguém assim da igreja, e a minha mãe também sempre falava, até o último dia da vida dela, ela falou isso para mim, de que eu tinha que ser mais crente, eu acho que era assim a palavra que ela usava, mais crer mais, ela falava alguma coisa assim. E aí eu dizia, mas eu creio, não sei o quê e tal. Ela falou, mas Yasmin, eu sei que os remédios, a terapia e tudo que tu tá fazendo é benéfico, mas coloca a prova ao Senhor, porque Ele vai, não sei, te curar ou ajudar nesse processo de cura. E eu fiz isso, presidente. Eu não tinha feito ainda, mas eu fiz. Eu lembro claramente que eu disse para ele assim, Senhor, eu estou fazendo o máximo que eu posso na igreja, na minha família, por que eu estou doente desse jeito? E eu me lembro que eu tive uma revelação pessoal sobre isso, de que ele me falou para mim, né, na minha revelação pessoal, de que essa era a minha dificuldade, e eu tinha que viver com isso. E o que eu podia fazer era continuar tentando. E eu lembro que foi muito claro para mim a meta de estabelecer essa meta da leitura das escrituras, porque todo dia eu aprendo ou eu me lembro de alguma coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que parar de fazer, ou que eu tenho que continuar fazendo. E isso, para mim, é muito significativo. Melhora
o meu entendimento e a minha sensibilidade para entender os sussurros do espírito. E isso me protege como pessoa, protege a minha família, e isso para mim é muito significativo. E poderoso, Yasmin, isso é muito poderoso. Estudar as escrituras todos os dias, buscar incorporar na vida isso que você falou, né? Aquilo que a gente aprende, isso é significativo e muito poderoso. Lá, eu não lembro, me recordo exatamente a escritura, mas quando o Nefe está ensinando o significado da visão do sonho de Leí, ele ensina essa promessa lá, que aqueles que estudarem as escrituras não cairão. Então isso é muito poderoso. Se estivermos agarrados na barra, né, nós não seremos levados para aquela névoa de escuridão. Então, obrigado por compartilhar essa meta conosco. Muito bom. Marilyn? Eu estava pensando aqui, né, quando eu li essas perguntas, que uma coisa que eu sinto que me fortalece muito é quando eu aprendo algo novo. Quando eu estou estudando as escrituras e eu descubro lá no meio das escrituras, né, revelação e tudo mais, algo novo, assim, que eu sinto que, nossa, foi uma carga de energia na minha alma. Que, Fica feliz, né? obviamente, eu fico muito feliz, assim. E também me traz um testemunho novo, né, porque eu quero um testemunho daquilo. E aí, lendo essas perguntas, eu lembrei que na reunião de testemunho domingo, eu não prestei meu testemunho. Porque eu sentia que se eu fosse lá no púlpito, eu ia falar o que eu sei, obviamente, mas mesma coisa que todo mundo tá falando e que, não sei, não seria realmente tipo algo, nossa, tô nutrida do espírito, estou cheia dele. Então eu não quis ir. Mas, então isso me deu uma ideia, né, como uma meta de aprender algo novo. Até esse fim de semana, na verdade. De não só aprender algo novo, mas buscar receber um testemunho a respeito daquilo, né? Porque eu sei que se tem uma coisa que vai me trazer assim uma força grande, né? É aprender algo novo a respeito do Senhor, de sua doutrina, de seu evangelho e principalmente de buscar receber um testemunho daquilo, de saber, né? Ou pelo menos de realmente acreditar naquilo. Obrigada, porque isso vai me ajudar muito. E eu que agradeço, Mary, por compartilhar conosco. E a gente essa é uma coisa interessante, né? A gente deveria estudar as escrituras com essa sede, Mary, de buscar algo novo e de buscar fortalecer nosso testemunho daquilo que a gente sabe que é verdade, né? A gente deveria renovar esse nosso testemunho, né? A cada ocasião que damos, né? Eu Muito penso bom. muito nisso a respeito do testemunho, porque eu vou ser bem honesta, às vezes é cansativo para mim ouvir a mesma coisa de todo mundo numa reunião de testemunho. Eu fico meio. Mas é o testemunho da pessoa, né? Tipo, eu não posso falar nada. Tô na minha escutando. E tem vezes que eu gosto de ouvir, porque naquela reunião de testemunho eu sinto que eu tenho só que ouvir, né? Que eu tenho que aprender ou anotar o que eu sinto, o que me inspira. Mas com relação ao testemunho, eu sempre gosto de aprender algo novo e buscar receber um testemunho daquilo, né? Não só que a igreja é verdadeira, não só que Jesus Cristo vive, mas conhecer Jesus Cristo e receber um testemunho, por exemplo, de que ele já era o escolhido do Senhor na pré-existência, de que ele criou realmente a terra e tudo mais. Então, de verdade, eu agradeço porque me inspirou a buscar mais. Excelente, que bom. Feliz do Espírito ter te indicado isso, Mary. Parabéns. E como vocês duas falaram de escrituras, uma coisa que nos ajuda, de fato, a alicerçar nossa vida e nossa família em Cristo é as escrituras, é a doutrina, né? É o que está nas escrituras. E tem algo que eu queria compartilhar com vocês, muito importante, que às vezes fica um pouco mal entendido por alguns de nós, tá bom? Então, eu queria salientar algo com vocês aqui, que é um trecho da família Proclamação ao Mundo, que fala um pouco sobre
as responsabilidades, né, do marido e da mulher, do pai e da mãe. Ah, deixa eu ver. Irmã Stephanie, poderia ler para nós? Posso ler. Pois não, vamos lá. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente, como parceiros iguais. Obrigado, irmã. Olha só que interessante, né? Já ouvimos isso aqui bastante. E é importante salientar que no casamento, para quem é casado, para quem vai se casar um dia, a ideia é que sejamos parceiros iguais. Nenhum homem é melhor que a mulher, nem a mulher é melhor que o homem. E devemos tratar um ao outro como parceiros iguais. E aqui o Senhor, ele nos dá algumas orientações bem claras sobre o que ele espera tanto do pai como da mãe. E aqui ele fala que o marido, né, o pai, deve presidir com amor e retidão. Perguntaria para vocês, para você, na sua opinião, o que significa o pai presidir a família com amor e retidão? Como o pai faz isso? Eu acho que às vezes a gente pensa que presidir é comandar alguma coisa, tipo, ele vai só comandar. E não é isso. Eu amo a ideia de pensar que meu marido, ele preside o lar, que ele tem o poder do sacerdócio e que junto com ele eu o fortaleço. Eu gosto muito de pensar dessa forma. Meu marido, ele só é da forma que ele é por causa de mim. Os maridos só são da forma que são por causa de suas esposas. Né? Quando a gente pensa, sei lá, meu marido é bispo, ele é presidente, ele é não sei o quê, ele só é isso por causa da sua esposa. Então, presidir o lar é assumir as suas responsabilidades na sua parte masculina, eu acredito nisso. E a mulher assume as suas responsabilidades da sua forma como mulher. Homens assumem responsabilidades diferentes das mulheres, mas todos os dois assumem uma única responsabilidade. Ambos presidem o lar. Quer dizer, ambos presidem o lar, eu acredito que seja isso. Ambos têm um papel fundamental, né? Homens não podem gerar filhos, as mulheres têm essa função de gerar filhos. O que o marido vai fazer, então, nessa situação? Ele vai trabalhar, ele vai fazer outras coisas para ajudar a esposa de alguma forma. Não estou querendo ter um discurso demagogo. O que eu estou querendo dizer é que, sim, eu estudo, eu trabalho, faço várias coisas e ele também. Mas eu sei que vai chegar um momento em que eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar esse ponto da minha vida para fazer outras coisas, como ter filhos, cuidar dos filhos. Enfim, eu não sei se eu fui clara no que eu queria dizer, porque eu faço muito rodeio, mas... de forma geral, eu acredito que presidir com amor é justamente exercer o poder do sacerdócio, uma parte que a gente não pode exercer fora do templo, que é aqui, né? Quem já passou pelo templo sabe a forma como as mulheres exercem o poder do sacerdócio. E fora do templo, o marido pode dar uma bênção, o pai, o tio, sei lá. Então, de forma geral, é isso que eu queria falar. Foi mais claro que o sol meio-dia, Yasmin. Obrigado. Ai, E é que isso. bom, porque eu falo, eu me perco. Não. É ansiedade. A gente se acha, fica tranquilo. E é isso mesmo, o pai não deve ser um general em casa, como você falou. Isso não é presidir, isso tem que estar muito claro para nós, para as irmãs, para saber o que esperar de um marido, e para os irmãos aqui, para saber o que o Senhor espera de você como marido. E essa é uma parte importante. Eu vou lá no manual de instruções da igreja, tem uma definição sobre o que é presidir uma família com amor e retidão, e eu queria compartilhar essa definição com vocês,
E a irmã Patrícia poderia ler para nós? Posso sim. Tá bom. Tá. O que significa presidir a família com amor e retidão? Presidir a família, calma aí. Presidir a família é a responsabilidade de ajudar os membros da família a voltarem a habitar na presença de Deus. Isso é perfeito ao servir e ensinar com gentileza, mansidão e amor puro, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Presidir a família inclui liderar os membros da família na oração regular, no estudo do Evangelho e em outros aspectos da adoração. Os pais trabalham em união para cumprir essas responsabilidades. Muito bem. O que chamou a atenção de vocês aí? Sobre o que seria presidir a família com amor e retidão? Patrícia, você pode começar se você quiser aí. Deixa eu ver se o Ravi vai deixar. Tadinho. Tá, aqui ele fala, né, que bem nessa parte, servir e ensinar com gentileza, mansidão e amor puro, seguindo o exemplo de Cristo. Eu acredito que seja sempre pensar, né, que calma, filha. Sempre pensar, né, que é a nossa família. Menino. Está testificando na língua angelical, que é verdade. Sim, o Rabi não vai deixar eu falar. Tudo bem, obrigado, Patrícia. Olha, é isso mesmo, Patrícia. Servir e ensinar. Aqui está falando como a gente deve servir e ensinar na família. E entende-se que, às vezes, em algumas famílias, não tem um portador do sacerdócio, às vezes é só a mãe, né? Então, a mãe, ela absorve essas responsabilidades, no caso, se não houver um portador do sacerdócio como chefe da família, no caso de um divórcio ou de um falecimento, né, uma irmã viúva, ela que é o chefe da família, né, que passa a presidir a família. E olha só que interessante isso, porque às vezes eu vejo na igreja que são as irmãs. Eu converso muito com casais e às vezes as irmãs vêm falar, presidente, eu que tenho que ficar chamando lá em casa para a gente fazer oração, para estudar as escrituras, para fazer noite familiar. Se eu não chamo, ninguém vem, não acontece. A irmã fazendo isso. Olha quem está falando aqui. É dever do marido presidir. Ele deve liderar essas coisas. A noite familiar, a oração, o estudo das escrituras. Então, irmãs, temos que ajudar os irmãos, nossos companheiros a fazerem isso. Liderar com o apoio do nosso cônjuge. E, principalmente, responsabilidade primordial de um pai, de um portador do sacerdócio, é ajudar os membros da sua família a voltar para casa, a voltar para Deus. É para isso que ele existe. Para aqueles que são casados aqui, o seu esposo, a responsabilidade primordial da vida dele deve ser levar você de volta para casa, e seus filhos também. Para aqueles que não são casados ainda, irmãs, busquem ajudar seu marido a ter essa visão. Como Cristo amou a igreja e deu a vida pela igreja, ele é o exemplo perfeito de presidir. E eu oro para que a gente possa lembrar dessas nossas responsabilidades sagradas, edificar nossa vida na rocha que é Cristo, no seu evangelho, nas suas escrituras, e buscar cada vez mais edificar nossa vida nele. Que medidas precisamos tomar em nossa vida? Que reformas precisamos fazer no alicerce do nosso testemunho? Sejam elas quais forem, que possamos ter fé e coragem para fazer aquilo que for necessário, para que nós não venhamos a cair. Sei que essas coisas são verdades. Deus vive, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele se importa conosco, se importa com nossas famílias. Eu testifico disso, em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado pela participação, pela presença de vocês. Na próxima semana nós vamos estudar as lições de número... Na verdade, vai ser só uma lição semana que vem. Vai ser a lição número 18. Prover as necessidades temporais. Tá bom? Podem estudar esse capítulo lá no Manual do Aluno. Para encerrar, Ian, poderia fazer a oração para nós? Por favor. Eu posso sim. Tá Vamos bom? lá. Obrigado, meu amigo Ian. Obrigado, Stephanie, Yasmin, Mili, Jaine, Marilyn, Patrícia e Jaqueline. Até a Bom próxima. trabalho, meu amigo. Da frequência, não esqueça a frequência. Não esqueça da frequência. Obrigado pela participação e presença. Obrigado, Yasmin. Muito bom estar com vocês.